Nós estamos encerrando hoje uma série que nós começamos exatamente há 7 semanas atrás, em que nós estamos falando sobre as 7 vezes em que o Senhor Jesus disse: eu sou. Nós começamos essa série propondo para você que queremos deixar que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, se apresente a nós, por meio dessas falas. Com esta série, nós queremos ouvir o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo quem Ele é. É bem verdade que nós ouvimos muito outras pessoas falando quem Jesus seja. Mas nessa série, nós nos dedicamos e nós, desejamos e nós buscamos ouvir o Senhor Jesus na mesma medida em que Ele fala quem Ele é. Por que eu estou falando isso? Porque assim a gente não vai ter licença para mal interpretar o Senhor Jesus. Uma vez que a gente ouve quem Jesus está dizendo quem Ele é, aí a gente já não tem mais licença de mal interpretar o que Ele está dizendo. Ou nós tomamos o Senhor Jesus Cristo como Ele está dizendo quem Ele é, ou então nós devemos negá-lo, como propõe um dos pensadores do século passado, do século XX, C.S. Lewis. Ou nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele falou acerca dEle mesmo como verdade, e tomamos Ele como Deus verdadeiro, ou então a gente tem que tomar Ele como um lunático ou como um mentiroso, porque a partir do momento que Ele diz que Ele é Deus, ou a gente se ajoelha diante dEle e recebe Ele, toma Ele como Deus, ou então a gente escorraça Ele como um lunático, que achava que era Deus, mas na verdade não era, ou como um mentiroso, que na verdade sabia que não era Deus, mas disse que era. Porque Jesus, Ele não nos dá licença para a gente tomar Ele como um bom mestre. Jesus, Ele não nos dá licença para a gente aceitar Ele como somente uma figura importante para nós, ou como alguém que deixou um caminho a ser seguido legal e bacana, como um guru espiritual. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse 7 vezes eu sou, Ele está dizendo para nós: eu sou Deus, eu compartilho da mesma substância do Pai, eu sou Deus verdadeiro. E na medida em que o Senhor Jesus Cristo diz eu sou Deus verdadeiro, então ou nós o recebemos como Deus verdadeiro, ou então nós o escorraçamos como um lunático ou como um mentiroso. Por isso que nós estamos deixando o Senhor Jesus Cristo falar ao nosso coração. Hoje nós vamos ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: eu sou a videira verdadeira. Agora, para a gente entender bem essa passagem, para a gente conseguir compreender bem essa passagem, para a gente entrar nesse texto de uma maneira mais direta, eu queria eventualmente contar para você uma história. Como você sabe, eu sou criado na tradição cristã evangélica desde o berço. Meu pai, ele é pastor, minha mãe é uma educadora cristã. Desde que me entendo por gente, eu estou envolvido com a igreja. Quando criança, eu ficava debaixo do púlpito do meu pai enquanto ele pregava na igreja. Sempre fui o famoso ratinho da igreja. E por ser filho de pastor, alguém que foi educado na tradição cristã, a minha educação ela foi bastante rígida, bastante comprometida com a moral e com a ética cristã. E uma das coisas que mais me angustiava é que eu constantemente era disciplinado pelo meu pai. Eu era alguém que era repreendido e tratado pelo meu pai. Eu, como garoto, nós morávamos em Roraima, lá no norte, no estado de Roraima, na cidade de Boa Vista, e a gente morava numa casa que tinha na frente um gramado maravilhoso. E esse gramado maravilhoso, ele era muito legal e muito convidativo para a prática do futebol.
Então o que eu fazia? De vez em quando eu chamava todos os meus amigos ali da rua onde eu morava e a gente ia jogar bola no nosso gramado que tinha ali na frente. Só que para o nosso azar, o meu pai, ele decidiu instalar uma torneira bem no meio do gramado, que era uma torneira que ele usava para ligar ali os aspersores de água que, enfim, aguavam ali e irrigavam todo aquele gramado que a gente morava ali, que a gente tinha na nossa casa onde a gente morava ali em Boa Vista. E por causa dessa torneira, meu pai, ele me chamou um dia e falou assim: meu filho, é o seguinte, a partir de hoje você não vai mais jogar bola no gramado, porque tem uma torneira ali, e se você jogar bola no gramado, você vai chutar essa bola na torneira, você vai quebrar essa torneira, e o seu pai, ele não quer que você quebre essa torneira jogando bola ali. Então, se você quiser jogar bola, você pode jogar no quintal dos fundos, ou você pode ir para a quadra na praça perto de casa, ou você pode jogar na rua, mas no gramado, a partir de agora, você não pode mais. Mas como bom descendente de Adão e desobediente, um belo do dia, meu pai saiu de casa para resolver algumas coisas da igreja, e eu chamei a molecada e fomos jogar bola no gramado. E lá, pelas tantas, eu consegui dar um chute à la mini Roberto Carlos. E se eu tentasse acertar, minha habilidade no futebol ela é nula, zero, negativa. Se eu estivesse tentando acertar aquela torneira intencionalmente, eu nunca ia conseguir. Mas sem querer eu consegui. Acertei como os boleiros dizem, ali na veia. E acertei a torneira do meu pai. E de repente a torneira quebra, e aquela torneira que estava ali no meio do gramado virou um chafariz. O que eu decidi fazer então? Menino esperto. Corri no registro da casa, porque abri um chafariz no gramado, fui lá e fechei. Resultado, o que meu pai fez? Ele chegou em casa e lá pelas tantas, a minha mãe ou alguém avisou para ele que não tinha água em casa. Meu pai ficou meio angustiado, ficou meio preocupado e falou: mas não tem água em casa? A caixa d'água esvaziou? O que aconteceu? E aí logo ele foi ver e foi direto no registro. Ele viu que o registro estava fechado, abriu o registro. No que ele abriu o registro da casa, de volta aquele chafariz na casa, no jardim, no gramado da casa, voltou. E meu pai já deduziu e já tinha a verdade explícita. Ele me chamou e ele falou assim: filho, papai vai disciplinar você. E você sabe aquele drama de garoto, né? Comecei a chorar, falei: não, pai, não bate em mim não. Compra um cano novo que eu conserto. Eu lá com 8 anos de idade achava que ia conseguir consertar um cano quebrado. E meu pai virou para mim e falou uma frase que ficou marcada na minha vida. Ele disse: se eu não disciplinar você, eu serei desobediente, exatamente como você. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto, ele mostra para nós a ação de Deus como um Deus que disciplina o seu povo, como um Deus que castiga o seu povo, como um Deus que está interessado em purificar o seu povo por meio da disciplina. E isto é bom, e isto é para promover a glória dele e para fazer de nós um povo frutífero. Essa é a tese dessa passagem que a gente acabou de ler. O Senhor Deus, ele está interessado e comprometido em disciplinar o seu povo, em levar a sério a nossa condição pecaminosa, porque ele quer produzir glória para o seu nome e um povo frutífero.
Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E essa primeira frase que o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos é uma fala que já bate todos os sinos na cabeça dos discípulos, que eram judeus. Porque todas as vezes que o Antigo Testamento falava de videira, falava de uma maneira exortativa, de uma maneira confrontativa a Israel. Todas as vezes, especialmente na profecia do profeta Ezequiel, em que a nação de Israel ela é comparada a uma videira, ela é comparada a uma videira que não conseguiu cumprir o seu propósito de dar fruto. Deus tinha separado para si um povo, Deus tinha dado um propósito para si, para esse povo, e então Deus, ele esperava que esse povo cumprisse esses propósitos e fosse frutífero em anunciar a glória dele a todas as nações e todas as famílias da terra. Só que a nação de Israel fraquejou. Só que a nação de Israel foi desobediente, como eu era desobediente ao meu pai. A nação de Israel desobedeceu. E todas as vezes que Deus ele usa a figura da videira no Antigo Testamento para comunicar essa verdade ao seu povo, ele está dizendo: vocês são como uma videira que eu plantei, eu usei sementes puras, mas vocês, em vez de darem fruto bom, vocês estão dando uvas selvagens e azedas. O profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 21, ele diz assim: eu a plantei, está falando com Israel, eu a plantei como uma videira seleta, uma videira selecionada, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Todas as vezes que Deus ele fala de videira no Antigo Testamento, ele fala de uma maneira confrontativa. E agora vem o Senhor Jesus Cristo e diz assim: eu sou a videira verdadeira. A videira não é Israel, a videira sou eu, porque eu sou aquele que dá fruto. Eu sou aquele que vai conseguir fazer aquilo que vocês nunca conseguiram fazer. Eu sou aquele que verdadeiramente cumpre os propósitos de Deus. Eu sou aquele que é o verdadeiro Israel, através de quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu sou a videira verdadeira, porque eu consigo dar o fruto, eu dou o fruto que Deus espera. Agora, na medida em que o Senhor Jesus Cristo se apresenta como videira, e usa essa metáfora da videira, ele começa a montar um cenário comum às ilustrações, um cenário comum aos judeus da antiguidade, um cenário comum àqueles que conheciam o mundo agrícola do passado. E ele apresenta uma metáfora muito simples: uma videira que tem dois tipos de ramos, aqueles ramos que dão fruto e aqueles ramos que não dão fruto. Essa é a metáfora, simples. Jesus está falando de uma videira, e essa videira tem ramos, e essa videira tem dois tipos de ramos: ramos frutíferos e ramos infrutíferos. E o agricultor, aquele que é o dono da fazenda, o fazendeiro que cultiva essa videira, ele age em relação aos ramos dessa videira. E ele diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E meus irmãos, aqui nós chegamos numa passagem que é extremamente debatida no mundo da teologia, no mundo teológico. E eu rapidamente quero introduzir você essa manhã a esse debate. Existem pelo menos 3 escolas teológicas que tentam explicar essa passagem, especialmente o dilema que diz: como que alguém, estando em Cristo, pode não dar fruto? Como que alguém, fazendo parte da videira,
que é o Senhor Jesus Cristo, que desfruta da seiva do Senhor Jesus Cristo, que a seiva de Jesus é dada a esse ramo, ele não dá fruto. A primeira escola é uma escola que tem sido, de maneira geral, rejeitada ao longo da história, especialmente por aqueles que estão mais ligados à tradição reformada, que é a ideia de que aqui nós temos crentes que caem da graça, visto que eles são aqueles que estão na videira, mas eles não dão fruto, então eles caem da graça e perdem a salvação. Essa é uma interpretação que tem se tornado popular, especialmente entre aquela escola que nós chamamos de arminianismo. Só que o problema dessa explicação para esse texto é que ela não se harmoniza com todos os outros textos, especialmente do Novo Testamento e do Evangelho de João, em que o crente tem a garantia de que ele não vai ser lançado fora. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz: olha, aqueles a quem o Pai me deu, de maneira nenhuma os lançarei fora. O Evangelho, ele garante a segurança da salvação do crente verdadeiro. Por isso, essa proposta, ela não parece encaixar aqui, embora seja uma proposta muito comum. Eventualmente você já deve ter até ouvido alguém explicar esse texto nesses termos. A segunda proposta é uma proposta que eu gosto bastante. Talvez não seja a melhor explicação, mas seja uma boa explicação para o texto. É que aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está contemplando aquele tipo de gente que acha que é, mas não é, que acha que está em Cristo, que eventualmente participa da igreja, que eventualmente canta no louvor, que eventualmente é aquele indivíduo que está lá ouvindo o sermão, ouve a transmissão do culto na internet no tempo de pandemia, é fiel nas lives que estão sendo transmitidas pelos evangélicos nesse mundo digital, ele ora de vez em quando, ele até diz e verbaliza que é importante que os filhos dele estejam sendo criados dentro da tradição cristã, mas esse indivíduo ele nunca experimentou a vida do Evangelho e a transformação do Evangelho, ele nunca foi de fato unido com Cristo, e por isso ele é cortado e lançado fora, porque ele não é um crente verdadeiro. Essa é uma excelente explicação para o texto, porque ela se coaduna com todo o contexto, especialmente com o versículo 6, quando ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Ou seja, o crente verdadeiro, ele permanece no Senhor Jesus. O crente verdadeiro, ele está em Jesus, ele desfruta dessa seiva, ele reconhece o seu senhorio, por isso ele frutifica. Já o crente que acha que é, mas não é, o crente que eu quero chamar aqui de crente Nutella, esse crente da moda, esse crente que não tem compromisso com a comunidade de Cristo, que não tem compromisso com Deus, que não experimentou a regeneração, só gosta do discurso evangélico, mas não tem a vida transformada pelo Evangelho, esse indivíduo ele é cortado e lançado fora. Agora, existe uma terceira sugestão que também me parece muito interessante, que na verdade o Senhor Jesus Cristo ele está falando do mundo da viticultura, do mundo agrícola, e ele está dizendo o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. A expressão grega aqui que aparece nesse texto, que é traduzido como ele corta, é uma expressão que poderia também ser traduzida como ele levanta. E isso é muito sugestivo. Aqueles intérpretes que entendem o texto dessa maneira estão querendo sugerir o seguinte: a metáfora ela é muito simples. Na antiguidade, diferente dos tempos hoje, as videiras, elas eram cultivadas não numa altura alta como nós vemos hoje. Você vai numa vinícola hoje fazer uma visita a uma
produtora de vinhos, etc., você descobre que as uvas, elas são produzidas, as parreiras e as videiras, elas são produzidas montadas em treliças, de maneira geral arame ou madeira, e essa videira ela se entrelaça na treliça, e ela então fica mais ou menos uma altura de uns 2 metros de altura, a ponto de você às vezes conseguir andar debaixo de uma videira inteira e puxando as uvas que são produzidas por aquela videira. Agora, na antiguidade, por razões que ainda não são totalmente esclarecidas para nós, o cultivo das uvas no mundo antigo, especialmente ali no Israel antigo, acontecia de uma maneira que as videiras e as parreiras, as plantas, elas ficavam numa altura mais baixa, mais próximas ao solo. E por causa disso, as videiras, elas ficavam sujeitas aos animais ali, aos vermes que estavam ali no solo, ficavam sujeitas àquelas ervas daninhas que ficavam ali próximas ao solo, que eventualmente contaminavam a videira, os ramos da videira. Então, quando um agricultor ele via este cenário naquela videira, ao invés de cortar, o que ele fazia? Ele purificava e levantava este ramo, levantava esta videira, colocava ela num ponto mais alto, para que esta videira ela não ficasse à mercê das ervas daninhas e dos vermes e daquelas coisas que podiam surgir, que estavam ali mais próximas do solo. Então, se essa é a ilustração que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, sim, nós estamos falando de crentes. E sim, nós estamos falando que o Senhor Jesus Cristo aqui, quando Ele corta ou levanta, na verdade Ele está disciplinando o seu povo. É bem verdade que existe muita discussão sobre esse texto, mas o que eu estou querendo dizer para você é que, independente da hermenêutica desse texto, independente da preferência de interpretação que nós tenhamos desse texto, o que fica claro aqui, meus irmãos, é que não produzir fruto é algo ruim. Não produzir fruto é algo ruim. Não produzir fruto significa ou nós somos crentes que não são verdadeiros, ou nós precisamos passar por disciplina. É isso que o texto está dizendo para a gente. Porque Deus, meus irmãos, Ele está interessado em fazer de nós indivíduos frutíferos. Deus, Ele está interessado em nos disciplinar e nos repreender, porque Ele nos ama, e Ele mesmo diz: eu açoito, eu repreendo aqueles a quem amo, como um pai repreende o seu filho. Porque esta repreensão, este açoite, essa disciplina, ela é expressão do amor de Deus. Agora, se nós tomamos esse texto como a maioria da tradição tem tomado, e esse texto está se referindo a indivíduos que eventualmente acham que já passaram pela transformação, mas na verdade não são, e por isso serão cortados fora, a exortação é ainda mais profunda e ainda mais pesada. O texto está dizendo para a gente: é possível que, na medida em que você não está produzindo fruto, é possível que você ainda não tenha experimentado a regeneração, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que pelos frutos conhecereis. Crente de verdade e crente de mentira é conhecido pelo fruto. Por isso, quer nós estejamos numa condição de que ainda não passamos pela regeneração, quer nós ainda estejamos numa condição infrutífera e precisamos da disciplina do Senhor, esse texto está dizendo: isso não é bom. Isto não é bom. Isto não é algo que o Senhor se agrada. O dono da videira, ele não se agrada dessa condição. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a nossa mediocridade espiritual, ela sempre vai ser vista por Deus
com olhos de repreensão. Ela sempre vai ser vista por Deus como algo sério. Muitas vezes nós mesmos não levamos a sério a nossa mediocridade espiritual, o nosso pecado, a nossa condição de desobediência, mas Deus vê seriamente isso. E quer nós ainda não tenhamos passado pela verdadeira salvação, quer nós estejamos precisando de disciplina, Deus ele está interessado em nos tratar. Por isso, aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. Agora, tem um outro ramo no texto, no versículo 2. No versículo 2 ele diz para a gente: e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Note que enquanto o ramo que não dá fruto, ele corta ou ele levanta, o ramo que dá fruto, Deus poda. E meus irmãos, a poda também é um processo doloroso. E agora eu vou pregar para você uma mensagem que é capaz de você desligar esse navegador, desligar essa mensagem, porque essa é uma mensagem que é impopular nos nossos dias. Porque a maneira através da qual o Senhor Deus, ele produz em nós frutos, é por meio da poda. E poda aqui não é uma coisa legal. Deus ele trata os seus filhos para que eles sejam ainda mais frutíferos por meio da dor, por meio da tribulação, por meio do teste. Esse evangelho maldito que está sendo proclamado nas igrejas hoje, de um Jesus Hello Kitty, de um amor sem justiça, de um evangelho que não transforma, de um cristianismo sem cruz, de uma experiência cristã absolutamente descristianizada. Esse evangelho não entende, ele não consegue lidar com esse texto, porque Deus ele vê aquele indivíduo frutífero, e ele expõe este indivíduo frutífero à prova, a tribulação, porque é por meio da poda do Senhor é que nós nos tornamos cada vez mais frutíferos. É por meio da poda é que o Senhor nos faz indivíduos úteis nas suas mãos. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que a ação de Deus, ela vem muitas vezes por meio da dor. A ação do Senhor em nos purificar e em nos fazer mais frutíferos é uma ação que nos causa dor, porque o conforto da nossa mediocridade do Netflix não nos faz frutíferos. O que nos faz frutíferos é Deus podar eventualmente galhos e ramos da nossa vida que estão consumindo a seiva que não devia consumir. E aí a gente precisa que Deus venha e corte e pode na nossa vida coisas que estão consumindo atenção, que estão consumindo devoção, que estão consumindo a nossa espiritualidade quando não deveriam consumir. Por isso Deus, ele está dizendo: você está dando fruto? Amém, que bom. Eu vou te colocar na poda, porque os meus filhos eu vou continuamente discipliná-los, eu vou continuamente tratá-los, para que eles sejam cada vez mais frutíferos. Agora, o interessante é que o Senhor Jesus Cristo, ele fala que esse processo de frutificação é um processo de frutificação que não pode acontecer de maneira autônoma ou independente dele. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, no versículo 5. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o interessante aqui é que esse texto também ele é muito mal interpretado nos nossos dias, como se fosse uma desculpa de assim: já que Jesus está em mim e eu estou em Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou conseguir fazer o que eu quiser, porque se sem Jesus eu não consigo nada, com Jesus eu consigo qualquer coisa.
Com Jesus eu vou ter um carro do ano, eu vou ter uma casa cobertura, com Jesus eu vou ser bem sucedido, eu vou casar com a modelo da Victoria's Secret, eu vou ter o emprego dos sonhos, eu vou ter a carreira maravilhosa, eu vou me tornar famoso. Com Jesus eu posso tudo. Não é nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que sem Ele a gente não pode fazer coisa alguma, no sentido de que a gente não consegue frutificar. Sem Jesus a gente não consegue ser um bom marido, a gente não consegue ser uma boa esposa, a gente não consegue ser um bom filho, a gente não consegue ser um bom pai. Sem Jesus a gente não consegue ser um bom profissional. Sem Jesus a gente não dá frutos nessa vida. É isso que o texto está dizendo, porque o contexto é de frutificação. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que se você acha que você vai conseguir dar algum fruto para este reino sem a ação do Senhor Jesus Cristo, você está convencido de uma ideia religiosa, porque é a ideia da religiosidade que nos diz: dê o dízimo, faça isso, participe da campanha, obedeça o pastor, seja assim, seja assado, e então você vai ser uma árvore frutífera. Isso é religiosidade. O Senhor Jesus Cristo ele está dizendo: para você ser frutífero, não é ser religioso, é estar em Cristo. Porque sem mim, vocês não vão conseguir fazer nada. Sem mim, vocês conseguem ser bons religiosos. Aparece domingo na igreja, só para minha esposa não encher o meu saco. Faz as coisas na igreja só para que eu tenha aquela paz na consciência. Puxa, esse final de semana eu fui lá na igreja, eu servi, eu fiz alguma coisa, então eu fico em paz comigo mesmo. O cristianismo não é uma mensagem para que a gente fique em paz com a gente mesmo. O cristianismo é uma mensagem para que a gente fique em paz com Deus. Por isso, sem o Senhor Jesus Cristo, vocês não vão fazer nada. Vocês vão ser religiosos, vocês vão ser aqueles que só operam na lógica da religiosidade, vocês vão ser aqueles que só vão conseguir fazer aquilo que a religião lhes propõe, porque vida transformada, frutos genuínos, isso não vai aparecer. Meus irmãos, isso daqui é um soco na nossa autossuficiência. Isso daqui é uma mensagem, quando o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e sem mim vocês não vão produzir nada. O Senhor Jesus Cristo, Ele está dando um chute e um soco no baço da nossa autossuficiência. Nessa autossuficiência da nossa habilidade, dos nossos diplomas, da nossa condição social. A gente diz: não, eu sou muito bom nisso que eu faço, eu sou um bom profissional, eu dou resultado, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí vem Jesus e está dizendo: sem mim você não é nada. A maneira de você conseguir algum sucesso e conseguir frutificar alguma coisa nessa vida é estando em mim. E aqui está a beleza de uma doutrina da tradição cristã, que é belíssima. E com isso eu começo a caminhar para o fim. A doutrina da união com Cristo. Se você der uma olhadinha nesse texto que nós acabamos de ler, em todo momento o Senhor Jesus Cristo, Ele está falando: permaneçam em mim, assim como eu estou em vocês. Porque o Senhor Jesus Cristo está explorando a metáfora. Os ramos estão na videira e a videira está nos ramos. Essa doutrina da união com Cristo, ela foi traduzida especialmente pelos reformadores a partir de 1517, com o advento da Reforma Protestante, como uma doutrina central e basilar. Em outras palavras, a união com Cristo, este estar em Cristo, este permanecer unido com Cristo, essa intimidade com Cristo, é aquilo que é o fundamento básico para que nós desfrutemos da salvação, da graça de Deus, da vida comunitária. Se não estamos unidos a Cristo, se não fomos levados para Cristo, se nós não estamos com Cristo, se Deus não nos uniu ao seu Filho, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não passamos de religiosos, não passamos de indivíduos autossuficientes que acham que pela sua própria habilidade eles vão conseguir alcançar o favor de Deus.
A doutrina da união com Cristo é o fundamento que nos garante que nós vamos receber os benefícios da salvação. É estando em Cristo, é estar com Cristo, estar ligado a Ele, como um ramo está ligado à videira. É isso que vai nos garantir vida. É isso que nos vai garantir os benefícios da salvação. Por isso, nesse período de quarentena, certamente você deve estar pensando naquilo que vai acontecer com a sua vida depois que vier, depois que passar esse isolamento social, essa quarentena e etc. Talvez você esteja planejando mudanças de hábitos, você esteja planejando conquistas, você esteja planejando uma série de coisas. Eu também estou planejando essas coisas. Mas eu vim dizer para você essa manhã que o Senhor Jesus Cristo, Ele é cabal em nos dizer que, independente daquilo que o nosso coração esteja aspirando, quer estejamos aspirando uma melhora no nosso casamento, quer nós estejamos aspirando uma transformação de ordem pessoal, quer nós estejamos aspirando uma educação para o melhor para os nossos filhos, quer nós estejamos aspirando um eu diferente. A gente acorda de manhã às vezes e fala: eu vou começar a construir um eu diferente, um Isaac diferente, um João diferente, uma Maria diferente. O Senhor Jesus Cristo está nos lembrando que a gente não vai conseguir realizar nada dessas coisas se nós não estivermos nele. O Senhor Jesus Cristo, Ele está nos lembrando que sem Ele nada podemos fazer. E finalmente, o Senhor Jesus Cristo diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. A primeira explicação para esse texto, de novo, não é essa ideia de que já que eu estou em Jesus eu vou pedir o que eu quiser, eu quero ganhar na loteria, Deus, e todos os meus problemas estarão resolvidos, e aí Deus vai me dar, porque eu estou nele, eu vou pedir o que eu quiser, eu quero a loteria. Não, antes de a gente pedir o que quiser, a gente precisa estar em Cristo. E estar em Cristo modifica os nossos desejos. Estar em Cristo modifica os nossos pedidos. Estar em Cristo modifica aquilo que a gente aspira. E quando a gente está em Cristo, a gente sempre vai pedir coisas que estão de acordo com a vontade de Cristo. Por isso Cristo vai nos conceder. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa em casa num debate teológico. De vez em quando a gente se pega nos debates teológicos lá em casa. E a minha esposa virou para mim e falou assim: amor, o que quer dizer quando a gente ora assim, em nome de Jesus? Em nome de Jesus, amém. A gente ora e fala assim, em nome de Jesus, amém. De maneira geral, a gente está reproduzindo o próprio ensino que o Senhor Jesus Cristo nos instrui. No capítulo anterior desse texto, lá no capítulo 14, no versículo 13, o Senhor Jesus Cristo garante para a gente que aquilo que a gente pedir em nome dele, Ele vai nos fazer. Então tem esse sentido de que as nossas orações, elas chegam a Deus o Pai por causa do acesso que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Mas não somente isso, quando a gente está falando em nome de, a gente também está dizendo segundo a vontade dele, segundo a vontade de Jesus. Deixa eu me explicar o que eu estou querendo dizer para você. Recentemente eu mandei uma pessoa falar em meu nome numa das escolas onde eu leciono. E falei assim: fulano, vai lá e conversa com o pessoal lá da escola e diz que eu essa semana vou precisar de um determinado equipamento para a gente, estamos num processo de aulas online, então eu vou precisar de um determinado equipamento, de uma determinada estrutura para conseguir dar as aulas online nesse período de quarentena. E aí esse indivíduo foi lá e falou com a secretaria da escola e falou em meu nome. E falou: olha, o professor Isaac, ele mandou dizer que ele precisa disso e disso e disso para ele poder dar as aulas online aí. Tem como vocês fornecerem esse material? Aí a secretaria: claro, a gente tem, não tem problema nenhum, faça chegar nele.
E aí, o interessante é que este indivíduo, quando ele foi lá na secretaria da escola e falou, eu estou precisando disso para levar para o Isaac, estou falando em nome do Isaac, ele está pedindo aquilo que o Isaac queria. Eu estou pedindo aquilo que o Isaac, é a vontade do Isaac. Esse indivíduo que foi falar em meu nome na escola, ele foi buscar algo que era a minha vontade. Isso é orar em nome de Jesus. Quando a gente fala em nome de Jesus, a gente só não está dizendo que o nosso acesso ao Pai é por causa de Jesus. A gente está dizendo, aquilo que eu estou pedindo, Deus, é a vontade de Jesus. Por isso, quando a gente está unido com Jesus, os nossos desejos mudam. Aquilo que a gente pede muda. Aí a gente não ora mais orações tolas pedindo 6 números. A gente não ora mais orações tolas pedindo para casar com o modelo da Victoria's Secret. A gente não ora mais orações tolas pedindo para ganhar dinheiro. A gente não ora mais orações tolas pedindo para, enfim, termos um nome famoso. A gente ora coisas que estão de acordo com a vontade de Jesus, a nossa videira. E aí então, Jesus ele nos concede. Porque quando oramos a vontade de Jesus, Ele está dizendo, eu vou dar para vocês. Em outras palavras, estar em Cristo Jesus, unidos a Cristo Jesus, nos garante que a nossa vontade, a nossa interioridade vai ser transformada. Como um bom pai, Deus ele nos disciplina. Como um bom pai, Ele usa a dor e administra a dor na nossa vida para que sejamos mais frutíferos. Como um bom pai, Ele opera em nós para que a gente possa pedir aquilo que está de acordo com a vontade dEle. E como um bom pai, Ele nos dá o significado verdadeiro de viver. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A razão pela qual Deus nos faz frutíferos não é porque a gente é legal, não é porque a gente é joia, não é porque a gente sabe teologia, não é porque a gente aprendeu alguma coisa na Escritura, não é porque a gente tem alguma virtude. A razão pela qual Deus nos faz frutíferos é para que o nome dEle seja glorificado. Porque a razão da nossa vida, meus irmãos, é a glória de Deus, o nosso Pai. Tudo que nós fazemos precisa redundar na glória de Deus, o Pai. Por isso os ramos, eles são tratados, eles são erguidos, eles são cortados, eles são podados, não porque a gente vai ficar ostentando fruto, mas porque ao sermos frutíferos, Deus, o Pai, é glorificado. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai, porque Jesus é a videira verdadeira. Obrigado porque sem Ele a gente não consegue fazer nada. Sem Ele a gente não vai ser bom em nada. Sem Ele a gente não vai dar conta das demandas da vida. Sem Ele a gente vai fazer orações tolas. Sem Ele a gente vai fazer pedidos tolos. Sem Ele a gente vai ser cortado. E Pai, nos leva para perto dEle, que o convite do Senhor Jesus de permanecer nele arda em nosso coração, para que a gente possa ser tratado. Se estamos dando fruto, que consigamos produzir ainda mais, através das podas que Deus traz na nossa vida, quando Ele arranca de nós coisas que estão consumindo aquilo que não devia consumir. Faz, ó Pai, com que a nossa união com Cristo nos molde na vontade de Cristo. E que em todas essas coisas o Teu nome seja glorificado. Por isso, Pai, nos dá um novo coração. Nos leva para perto de Jesus. Nos dá tudo aquilo que a gente precisa para permanecermos nele, e ensina-nos a ser como Ele, permanecendo nele, frutificando por Ele, para a Tua glória.
nós bendizemos o Senhor Jesus, o nosso eu sou, aquele em quem nós encontramos a verdadeira vida. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.